e que a gente possa viver esse domingo e todos os dias do ano com a misericórdia no coração. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo convidados especiais aqui no Bem-vindo Romeiro. Tenho o prazer de conhecer e conversar hoje com o diácono Francisco Ferreira, que é fundador da Comunidade Divina Misericórdia, e também com Maria Fernanda da Silva, formadora geral também dessa casa. Primeiro, bom dia para vocês. Obrigada por terem aceito o convite de vir aqui falar sobre um assunto tão bonito que é a misericórdia divina. Bom dia, Bianca. Bom dia a todos os telespectadores da TV Aparecida. Nós é que agradecemos a oportunidade e o convite de poder estar, através deste tão importante meio de comunicação, falando um pouquinho do que é o maior atributo de Deus, que é a misericórdia. Já que nós começamos falando sobre esse atributo tão bonito de Deus, como é que a gente pode exercer a misericórdia no nosso dia a dia? No dia a dia, e nós todos somos chamados a isso, é o nosso carisma até, inclusive, ser sinal da misericórdia do Pai no mundo de hoje. Cada vez mais difícil você ser esse sinal da misericórdia. Porque nós costumamos dizer assim, a justiça, ela olha os homens pelo passado. Ou seja, dar a cada um aquilo que ele merece. Então isso é a justiça. A misericórdia não, a misericórdia olha para o futuro. Para a misericórdia não existe nada perdido. Então, ou seja, você sempre acredita. E quando nós falamos do homem, do ser humano, do Filho de Deus, então a gente diz assim, sempre acreditar que é possível. E no caso da nossa missão, justamente resgatar as pessoas, aqueles que ninguém mais quer, aqueles que ninguém mais acredita, aqueles que já perderam até às vezes a vontade de viver. O senhor sabe que hoje, a hora que estávamos preparando o programa, na verdade, eu notei que ao falarmos da Divina Misericórdia hoje, também tem ligação até mesmo com o nosso santo do dia, São Marcelino, porque ele chegou a comprar aí uma briga e foi morto, inclusive, porque ele falava que a igreja era para todos, inclusive para os pecadores. É bem isso mesmo, né? É saber que a misericórdia de Deus atinge a todos. Sem sombra de dúvida, é uma igreja que acolhe, uma igreja, como diz o Papa Francisco, uma igreja que sai e vai para buscar aqueles que realmente, entre aspas, podemos assim dizer, né? Porque pecadores todos nós somos, mas parece que alguns acham que a igreja é lugar só para os santos. E não, muito pelo contrário. A misericórdia do Senhor é para se estender de geração em geração sobre todos, sem exceção. Agora, Maria Fernanda, como é que é o trabalho de vocês nessa comunidade? Na nossa casa, a gente acolhe as pessoas devido à nossa missão, que é evangelizar pelas obras de misericórdia. Então, a nossa casa, ela oferece o acolhimento, oferece pouso, ela oferece o abrigo, o acolhimento, ela oferece as refeições. Então, geralmente, as pessoas que passam pela nossa casa, elas vêm, né, de estado de rua. Então, elas não têm onde ficar, geralmente. Então, aí ali a gente faz todo o processo de acolhimento. Aqueles que desejam ficar, porque alguns são só de passagem, né? Para um dia, um banho, um pouso, uma alimentação. E outros desejam ficar. Então, aí a gente faz todo o processo de reestruturação, de tratamento. Muitos chegam debilitados pela rua, então a gente leva ao médico, faz tratamento. Procura também aqueles que desejam, que há muito tempo não vejam a família. A gente também tem o processo de também estar procurando a família, resgatar esse vínculo familiar com todos. Essa é a nossa missão dentro da nossa comunidade. Essa missão sua também resgata a dignidade do outro, né? Porque as pessoas em situação de rua, muitas vezes, elas perdem essa dignidade, elas perdem o sentido de ser humano, elas são tratadas como apenas um objeto, né? Sim, eles chegam decaídos de todas as formas, né? Perderam tudo. A gente costuma dizer assim, eles não têm nada, eles têm somente aquilo que a gente pode dar. E muitas vezes a gente acha que não pode dar nada. Mas um acolhimento, um abraço, um carinho, uma conversa, uma escuta. Então, às vezes eles chegam também seguros do que vão receber. Muitas vezes eles acham, não vou lá apenas para comer ou apenas para dormir uma noite. E às vezes a gente fala, não, a gente tem muito mais para dar. Um abraço, uma conversa, aí se enturmam com os que estão lá, já ficam com os irmãos, aí já acaba, não, então eu vou ficar. Aí
vai sendo o processo, porque a gente vai tentando resgatar isso, aquele amor próprio. Às vezes um sorriso, um talento, quando chega muitos que eu sou músico. Você é músico? Então toca aí para nós. Passa o dia tocando, então aquilo para ele é importante. A gente valorizar às vezes um dom que ele tem que foi perdido. É resgatar aquilo que às vezes ele está lá no fundo escondido, mas que é para ele importante. Às vezes passa despercebido por muitos anos de rua ou muitos anos que nem se perdeu durante o longo da vida. E o senhor, como o fundador aí, né, dessa casa, como é que o senhor se sente vendo esse trabalho sendo feito e a misericórdia alcançando tantas pessoas? Bom, nós nos sentimos assim, indignos e até uma grande interrogação porque Deus foi nos escolher para esta missão. É claro que eu sempre costumo dizer assim, ele preparou todo esse caminho. A minha formação, eu sou advogado e minha formação é militar, né? Então, acho que para trabalhar com na igreja, nós chamamos o trabalho que nós fazemos ligados às pastorais sociais, que é justamente as chamadas pastorais de fronteira, que são aquelas pastorais onde os assistidos são as pessoas que ninguém quer trabalhar com elas, e também na igreja muitas pessoas não querem participar deste trabalho pastoral. Porque nós temos que convir que, quando nós falamos de obras de misericórdia, por exemplo, o trabalho que nós fazemos nas penitenciárias, nos presídios, junto à pastoral carcerária, o trabalho que você faz nos hospitais, junto com os doentes, pastoral da saúde, o trabalho que você faz nas ruas e nas casas de acolhimento com as pessoas que estão nessa situação. Então, para muita gente, isso é risco. Seja risco na saúde, seja risco, até às vezes falam na reputação. Mas nós queremos justamente mostrar o contrário, mostrar que é possível, ao estar junto com essas pessoas, e a nossa regra de vida diz claramente isso, o que é mais difícil, até a pergunta que nós fazemos no preâmbulo da regra de vida, nós fazemos com que a pessoa que está jogada nas calçadas enxerguem o rosto misericordioso de Deus em nós, que somos consagrados, ou nós enxergamos o rosto de Jesus naquele que está decaído. O que é mais difícil? Para mim, eu acho que talvez o mais difícil seja nós, que estamos aqui, conseguir enxergar Jesus naquela pessoa que está tão debilitada. Você sabe que o senhor falando me fez lembrar que Jesus, quando veio para a terra, rei, mas se fez tão humilde, se fez tão pequeno, né? Não quis coroa, não quis glória nenhuma, justamente para se assemelhar a nós, justamente para se assemelhar aí a nós pecadores, aos nossos pecados, ao que a gente tem aí carregando junto conosco. Então é justamente isso, né? Fazer ser também aquela obra divina de misericórdia na vida do outro e reconhecer nele que Jesus está ali, né? Sim, sem sombra de dúvida. Nesse tempo pascal, eu acho bonito uma expressão que diz assim, o ressuscitado é crucificado. O que significa isso? Porque às vezes muitas pessoas querem passar apenas a imagem de um Deus glorioso. O Deus da glória, o Deus da vitória, o Deus que não tem sofrimento, o Deus que não tem dificuldade. E isso leva as pessoas às vezes a uma ilusão que não é a realidade. Então, quando nós falamos que o ressuscitado é o crucificado, isso significa dizer que nós somos humanos. A nossa humanidade nos faz sofrer. Ela nos traz a desilusão, ela nos traz a doença, ela nos traz o desemprego, ela nos traz tantas situações com que nós sofremos. Então, isso faz com que a gente tenha forças para trabalhar e resistir e não se decepcionar. Então, eu acho que é isso que é o belo de se mostrar justamente. E quando nós falamos da devoção à Divina Misericórdia, eu costumo dizer, assim como as imagens do ressuscitado, o quadro, ele traz as marcas da paixão. Eu acho isso maravilhoso, para não esquecer, olha, eu sou o crucificado. Então ele traz nas mãos, nos pés e no peito principalmente, as marcas da paixão. Agora, por falar aí nessa devoção à Divina Misericórdia, uma das pessoas que ajudou a propagar muito foi Santa Faustina, né? E vocês estão, inclusive, aí com um livro na mão, o Diário de Santa Faustina. E queria dizer, inclusive, também que eu tenho um livro, 365 Dias com a Divina Misericórdia, que também é baseado no Diário de Santa Faustina, e que todos os dias eu abro lá realmente para poder experimentar um pouquinho dessa misericórdia divina.
Maria Fernanda, conta pra gente um pouquinho quem é que foi Santa Faustina e como ela esteve aí tão pertinho dessa divina misericórdia. Santa Faustina, né? Eu costumo dizer assim que ela foi uma mulher muito corajosa, uma menina, né? Uma criança muito corajosa, porque ela disse sim e eu comento muito isso, não sei se nos tempos de hoje eu faria e dedicaria a misericórdia como ela dedicou e ela aceitou quando ela foi envolvida por isso, por esse amor infinito de Deus, quando ela foi nela tatuada essa misericórdia, como fala no imprimido, né? No diário fala essa palavra, imprimido essa misericórdia no coração dela. Não sei se eu teria tanta coragem como ela teve de enfrentar, de passar por todo o sofrimento e dedicar esse sofrimento a todas as almas, que é o que ela fez. Foi ela a secretária da misericórdia, porque ela entendeu o que Deus queria passar para toda a humanidade, não para um ou para outro, mas para todos nós. Ela entendeu isso, ela entendeu esse chamado que ela seria a quem ia propagar esse amor infinito, quem ia divulgar esse perdão, esse amor, que é o que a gente fala muito na nossa missão também, ter essa coragem de chegar ao próximo, de aceitar calada, de aceitar todo o sofrimento pelas almas. Isso é muito importante. Eu falo que ela foi essa grande guerreira, essa mulher forte, que ela passou isso para nós, ensinou isso para nós. Além de ser a secretária da misericórdia, foi através dela que nós conhecemos tudo, esse amor infinito. Foi através dela que Deus quis passar tudo isso para nós. Agora, quem está aí nos acompanhando e gostaria também de fazer parte da comunidade de vocês, como é que pode fazer? Bom, você que está nos vendo e que queira fazer parte da nossa comunidade, você pode acessar o nosso site www.semisericordia.com.br e ali você vai ter todos os contatos, telefones, e-mails, para você fazer um contato conosco. Hoje nós estamos, fisicamente falando, nós temos 11 casas. Nós estamos na Arquidiocese de Ribeirão Preto, a quem eu quero mandar um abraço aqui para o nosso arcebispo, Dom Moacir, nosso pai pastor. Ele nos deu o presente de reconhecimento canônico para a nossa comunidade, através de um decreto em 2015. Também estamos presentes na Diocese de São Carlos. Quero mandar um abraço para Dom Paulo César, o bispo daquela diocese, que também vive no meio de nós. Ele almoça com eles, reza, celebra. É muito bonito você ver o bispo ali no meio, sentado e fazendo-se um deles, né? Então, isso é muito bonito. Então, você que quer conhecer, você pode ir num desses espaços físicos, nessas duas cidades, em São Carlos ou na cidade de Batatais. Na missão nossa, Bianca, nós temos o trabalho, nós temos uma casa específica que atende crianças e adolescentes, que aí são somente aquelas monitoradas pelo judiciário, são somente encaminhadas por juiz. As outras casas, nós temos o acolhimento livre. Então, tem uma casa que é destinada somente ao público feminino, nós temos uma casa destinada somente àqueles que têm problema de locomoção, cadeiras ou andadores, usam fraldas, etc. Nós temos uma casa que a gente chama de passagem, que é só para as pessoas que passam, Nós temos uma casa que é para as pessoas de mais de meia idade para a terceira idade. Então, ou seja, a gente dividiu todo esse ciclo de atendimento. Agora, aquele que quer, que sente esse chamado de fazer esse trabalho, nós temos também o nosso centro de formação, que foi um espaço belíssimo, uma casa de retiro que foi cedida pela Congregação dos Padres Claretianos, Filhos do Imaculado Coração de Maria, onde nós temos uma capacidade de acolhimento de 120 pessoas, onde nós vamos fazer retiros e temos a nossa casa de formação, que é onde aqueles que vão ingressar na comunidade vão morar, se forem comunidade de vida, obviamente, dedicação total à comunidade, ou também, de repente, nós temos aqueles que são casados, mas que querem conhecer esse carisma. Nós temos aqueles que, mesmo não sendo casados, mas que solteiros, mas não querem morar na comunidade, têm seu trabalho, mas querem participar da nossa missão. Então, eles são chamados, nós vamos fazendo um acompanhamento, depois, ao final do ano, nós fazemos um encontro, e aí, dali, a gente vai esperar aquele período de discernimento para a pessoa, então, começar a fazer a formação conosco nesse carisma que é o nosso. Volto a repetir que é muito importante, o nosso carisma é ser sinal da misericórdia do Pai no mundo de hoje, e a nossa missão, eu costumo dizer que é um pouquinho exagerada, a prática das obras de misericórdia.
e as obras de misericórdia que estão no catecismo. E aí eu aproveito um gancho, como você perguntou de Santa Faustina, porque é muito importante nós deixarmos claro isso. Aquilo que nós temos tudo do diário, né, são as chamadas na igreja de revelações particulares, né? Mas não foi Santa Faustina que inventou a misericórdia ou que teve a misericórdia revelada para ela. Nós precisamos entender isso. A misericórdia, como o maior atributo de Deus, o Antigo Testamento está recheado. Olha o Salmo 50 ou 51, dependendo da sua versão bíblica. Olha o Salmo 17, né? Cantemos ao Senhor porque eterna é a sua misericórdia, né? Bendito seja o nome do Senhor, porque eterna é a sua misericórdia. Ou seja, tudo que nós dissermos, nós vamos completar sempre, né? Porque eterna é a sua misericórdia. E depois o Novo Testamento, todo ele vem mostrar que Jesus é o rosto misericordioso do Pai. Mas nós poderíamos dizer assim, nós humanos às vezes precisamos de algo concreto. E Jesus sabe disso porque ele foi humano. É um Deus que se fez homem, ele sabe então que nós precisaríamos disso para poder tentar entender melhor o que é essa misericórdia. Porque tanto se fala, mas ninguém entende o que é a misericórdia. Então ele usou Faustina como um instrumento para trazer para nós esses 5 tópicos, dentre tantas outras coisas que o diário nos revela, mas 5 coisas têm que ficar bem marcadas para nós, né? 2 delas foi já na primeira revelação, como você disse, né, no dia da Cátedra de São Pedro, dia 22 de fevereiro de 1931, quando Jesus fala para ela do quadro, quer dizer, mostra como deveria ser esse quadro, e depois ele diz para ela da festa. Então são 2 coisas no mesmo dia, no mesmo momento, né? Que aquele quadro deveria ser abençoado no 2º domingo da Páscoa e que esse 2º domingo da Páscoa deveria ser o domingo da misericórdia, né? E o evangelho desse dia, que já existia antes desta revelação, que era o 2º domingo da Páscoa, é o evangelho onde nós vemos Jesus instituir o sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação. Olha que coisa belíssima você fazer essa ligação. Então, essas são as 2 primeiras, o quadro e a festa. Depois, nós temos o terço. Jesus vai ensinar a ela, ele dita para ela as palavras do terço da misericórdia, que pode ser rezado a qualquer hora do dia. Depois, Jesus vai falar da novena da misericórdia, que são os 9 dias, começando na sexta-feira. Olha que coisa linda! Começando na sexta-feira da Paixão, às 3 horas da tarde. Você começa a novena na sexta-feira da Paixão e vai terminar no 2º domingo da Páscoa, com a grande festa da misericórdia. E o 5º tópico, a hora da misericórdia, a hora do peito aberto na cruz, às 3 horas da tarde, que é um horário, muita gente usa justamente esse horário para rezar o terço, mas o terço pode ser rezado em qualquer outro horário. Mas esse horário, Jesus nos convidou, aonde você estiver. Se você está trabalhando, está estudando, às vezes não dá tempo de você rezar o terço, de parar, mas aonde você estiver, pare um segundinho, pelo menos diga, Jesus, eu confio em vós. Mas lembra naquela hora do que Deus foi capaz de fazer por amor e misericórdia a você e a mim. Amém. Que a gente possa ter sempre essa misericórdia estampada no nosso coração também. Agradeço a presença de vocês aqui conosco e nós aqui no Bem-vindo Romeiro recebemos aqui o diácono Francisco Ferreira, fundador da Comunidade Divina Misericórdia, e Maria Fernanda da Silva, também, que trabalha na Casa Formadora Geral da Casa. Agradeço, viu, a presença de vocês mais uma vez aqui.